A Copa do Mundo começou em 2026 e tem quem acredite ainda no Brasil, mas na vida real os jogadores de futebol já têm a fama de safados e bem mulherengos. Mas a vida real é que a maioria dos jogadores da seleção estão casados ou namorando. A verdade é que muitos sempre têm uma mulher ao lado para poder exibir. Vamos ver com quem são casados ou namoram os jogadores da seleção brasileira. O goleiro Alisson Becker conheceu a sua esposa Natália Love em 2012, quando ele ainda jogava nas categorias de base do Internacional e ela cursava a faculdade de medicina. Eles oficializaram a união em 2015. Uma curiosidade marcante sobre o início do namoro é que, por causa da rotina puxada de estudos de Natália e das viagens dele, o goleiro costumava brincar que ela era quem tinha a agenda mais difícil de conciliar. Ederson Moraes começou a namorar a influenciadora digital Laís Moraes em 2013, época em que o atleta construía os primeiros passos de sua carreira profissional no futebol de Portugal. O casamento civil ocorreu no ano de 2014, em uma celebração íntima. E um fato interessante é que Laís se define nas redes como uma escritora em construção, registrando as vivências da numerosa família formada com os 3 filhos do casal. Marquinhos conheceu a cantora e influenciadora Carol Cabrino em 2014, logo após ela fazer uma participação em um famoso reality show musical de TV que chamou a atenção do zagueiro pelas redes sociais. Eles subiram ao altar em julho de 2016 em uma luxuosa festa realizada em um resort em Trancoso, na Bahia, sendo que uma curiosidade divertida é que o jogador mandava inúmeras mensagens privadas na internet até conseguir que ela finalmente aceitasse o primeiro encontro. Gabriel Magalhães iniciou sua história de amor com a modelo Gabriele Figueiredo do ano de 2020, em um período que coincidiu com a ascensão e transferência do zagueiro para o futebol inglês. O casal realizou o casamento em uma cerimônia reservada em 2023, e uma curiosidade é o fato de Gabriele conciliar a sua carreira no universo da moda e da beleza com o papel de ser uma das torcedoras mais assíduas nas arquibancadas de Londres. Gleison Bremer conheceu a sua esposa Débora Glaudino quando o defensor dava seus primeiros chutes no futebol profissional em Minas Gerais, encontrando nela o suporte ideal para as transições da carreira. Eles se casaram em 2017 antes de iniciarem a jornada pelo continente europeu, apresentando como curiosidade a união focada na vida saudável, já que ambos compartilham uma rotina intensa de treinamentos e cuidados físicos que mostram frequentemente nas redes para o público. O zagueiro Ibanez começou o seu relacionamento com Bruna Ibanez na adolescência, construindo uma base de apoio sólida desde os tempos em que o jovem atleta ainda sonhava em se consolidar nos grandes clubes do país. A união foi selada de maneira oficial em 2019. E um fato bem interessante desse casal é a rapidez com que se adaptaram à vida no exterior, celebrando a chegada dos filhos em diferentes países por onde o jogador passou ao longo de sua trajetória profissional. Douglas Santos iniciou o namoro com a sua parceira Cristiane Santos ainda na juventude, compartilhando os desafios de suas primeiras mudanças de clube pelas diferentes regiões do território brasileiro. A celebração desse casamento ocorreu em 2014, e um fato bem interessante é que a esposa do lateral esquerdo desempenhou um papel fundamental em sua adaptação cultural em países de climas e idiomas severos como a Rússia.
Carlos Henrique Casemiro conheceu Ana Mariana em 2010, quando o meio-campista ainda despontava na equipe principal do São Paulo e ela trabalhava na área de administração. O casamento foi comemorado em julho de 2014, com uma grande festa no interior paulista. E o fato interessante do casal é que Ana Mariana abriu mão de parte de suas atividades profissionais para se dedicar ao design e ao suporte familiar nas várias cidades europeias onde eles moravam. Bruno Guimarães começou a namorar a nutricionista Ana Lídia Martins em 2019, quando o jogador se destacava no cenário nacional antes de sua badalada transferência para a Europa. Eles oficializaram o casamento em uma cerimônia intimista no Rio de Janeiro no final de 2022. E o fato interessante desse relacionamento é que, por ser nutricionista, Ana Lídia brinca que controla rigorosamente a alimentação do atleta, garantindo que ele mantenha a forma física ideal. Lucas Paquetá conheceu Eduarda Fournier em 2017 nos bastidores do Flamengo, onde o meio-campista atuava nas categorias de base e a jovem trabalhava como estagiária no departamento de nutrição do clube carioca. Eles se casaram em novembro de 2018 e uma curiosidade muito famosa entre os torcedores é o imenso sucesso que os vídeos de danças e brincadeiras cotidianas do casal fazem nas redes, gerando milhões de visualizações de fãs no mundo todo. Fabinho iniciou seu romance com Rebeca Tavares em 2013. Época em que o volante buscava seu espaço no futebol espanhol e Rebeca também jogava futebol profissionalmente. Eles se casaram em 2015 e o grande fato interessante é que Rebeca abandonou a carreira nos gramados para acompanhar o marido, mas nunca deixou de lado a paixão pelo esporte, sendo conhecida por comentar táticas e defender o jogador fervorosamente na internet. Ederson dos Santos começou seu relacionamento com Micaela Lobianco durante sua passagem de afirmação pelo futebol brasileiro, construindo uma parceria baseada no companheirismo longe da badalação midiática. O casamento foi celebrado em 2014 em uma cerimônia discreta, e a curiosidade em torno deles reside na escolha por um estilo de vida mais pacato e voltado para a rotina familiar, algo muito elogiado pelos companheiros de clube dele. Rafinha conheceu Natália Rodrigues em 2014, estabelecendo uma forte amizade que, com o passar dos anos e o amadurecimento de ambos, se transformou em um namoro sério de longa distância. O casamento foi realizado em uma cerimônia restrita em dezembro de 2022. E o fato interessante é que o atacante planejou um pedido de casamento cinematográfico, preenchendo a casa com centenas de velas e pétalas de rosa para surpreendê-la. Luiz Henrique iniciou um namoro com a modelo e influenciadora Tami Parisotto há cerca de 2 anos, logo após se conhecerem em círculos sociais comuns no ambiente do futebol. Eles oficializaram a união recentemente em 2025, e uma curiosidade do casal é a rápida sintonia fina que desenvolveram no mundo da moda, frequentemente chamando a atenção dos fotógrafos nos estádios e eventos internacionais por conta de seus looks. Gabriel Martinelli conheceu a estudante de medicina Isabela Russo em meados de 2021 por meio de amigos em comum durante um período de férias do jogador no Brasil. O casal mantém um namoro sólido e de perfil discreto, e um fato interessante é que Isabela concilia a rotina pesada do curso universitário com as idas constantes à Inglaterra para apoiar o atacante nas partidas mais importantes da temporada.
Neymar Júnior e Bruna Biancardi começaram a se relacionar em meados de 2021, após se conhecerem através das redes sociais e passarem a frequentar os mesmos eventos no Rio de Janeiro. Eles oficializaram a união estável recentemente. A grande curiosidade do casal é o enorme engajamento global que geram na internet, com os fãs acompanhando de perto cada detalhe da vida em família e o crescimento das filhas pequenas do casal. Hendrik iniciou seu romance com a modelo Gabriele Miranda em 2023, após se conhecerem em um evento de moda onde o jovem atacante ficou encantado pela postura dela. Eles surpreenderam o público ao oficializarem o casamento em 2024. E um fato bem interessante comentado sobre o casal é a existência de um famoso contrato de namoro bem-humorado feito por eles no início da relação, que proibia palavras específicas e exigia demonstrações frequentes de afeto. Matheus Cunha conheceu a sua esposa Gabriela Peixoto no ano de 2019, quando o jogador estava no futebol europeu, e os dois se conectaram pelas redes antes de se encontrarem pessoalmente no Brasil. Eles se casaram em uma bela cerimônia no ano de 2024. E a curiosidade sobre a relação é que Gabriela é formada em Direito, atuando diretamente na organização da carreira extra-campo e na estrutura familiar do atleta nas cidades onde moram. Igor Thiago é casado com a influenciadora e atriz Letícia Carvalho. Eles oficializaram a união no ano de 2023 e moram juntos em Londres, onde ele atua pelo Brentford. O atacante Ryan se casou recentemente com Eduarda Santos no dia 23 de janeiro de 2026 em uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro, logo antes de acertar sua transferência para o futebol inglês. Eles namoravam desde os tempos das categorias de base do Vasco. O relacionamento mais recente de maior impacto midiático de Vini Júnior foi com a influenciadora digital Virgínia Fonseca. O namoro foi assumido publicamente em outubro de 2025, após meses de fortes rumores na internet. A relação durou cerca de 7 meses, sendo marcada por muita exposição, declarações públicas e rotinas divididas entre o Brasil e a Espanha, onde o atacante joga pelo Real Madrid. O término oficial foi anunciado por Virgínia em maio de 2026, que mencionou na época que a decisão envolveu pontos que considerava inegociáveis, embora sem dar detalhes dos bastidores. Apesar do rompimento recente, o ex-casal voltou a movimentar as redes sociais justamente no período da Copa do Mundo. No Dia dos Namorados, Virgínia, que estava nos Estados Unidos trabalhando na cobertura, ganhou um mega buquê com centenas de rosas vermelhas, avaliado em cerca de R$11 mil. Logo em seguida, Vini Júnior comentou na publicação com um emoji de coração, o que fez os fãs especularem uma reconciliação.